Pessoal, boa tarde. Essa videoaula a gente vai falar de polígonos e polilinhas, tá? Então, polígonos são formas de múltiplos lados, né? Que são compostos de segmentos de linhas de retas. E as polilinhas são sequências de pontos conectados, tá? Então, existe uma diferença entre os dois. Tem vários métodos que a gente pode utilizar, que nem o Draw Polygon, o Draw Polyline, o Fill Polygon, o Fill Polygon, né, na verdade são dois tipos que a gente tem de métodos de preenchimento, né, e a questão do ADD Point, também o método do ADD Point para a gente trabalhar com coordenadas pares aqui, né. Então, tudo isso está naquela apostilinha de resumo que eu passei para vocês do Java 2D, que está lá no sílabus. Em seguida eu também vou fazer o upload de todo esse material no meu SlideShare, caso vocês tenham dificuldades em encontrar isso no sílabus. Então, vamos fazer um exemplo de como utiliza isso. Então, vamos colocar aqui desenhando. Não, melhor, vamos por assim. Polilinhas, polígonos. Nesse exemplo, nós vamos desenhar alguns polígonos e polilinhas só para demonstrar como que vocês utilizam os métodos. Então, vamos colocar aqui uma classe Java. Eu vou dar o nome de poly, ok? Só para ficar mais fácil aqui da gente utilizar. Vou fazer a herança, né, que é estender essa classe para JPanel, que a gente possa trabalhar com os nossos componentes. Vou chamar o super. Isso. Ele já fez aqui, adicionou para nós automaticamente, né? Vamos apagar daqui esse cara. Não precisa daquele comentário. Vamos colocar aqui assim, então, ó. Desenhando um polígono com polygon. Então, a gente tem que fazer assim, ó, int xv, que significa valores, ok? Isso é um vetor, para quem não conhece, isso é um vetor em Java. E quando eu utilizo chaves, aqui, ó, eu estou dizendo que eu já vou dar os valores desse vetor. Então, esse vetor x vai armazenar para mim os seguintes valores. Que valores são esses? Esses são os valores, né, das coordenadas que eu preciso para ele desenhar para mim. Isso são os pontos que eu quero. 20, 40 é um ponto, 50, 30 é outro ponto, 20, 15 é outro ponto, tá? Então, são pontos que vão ser conectados depois pelas linhas do polígono. Do x. Desculpa. X, não, YV. Aqui também vou pôr 50, 50, 60, 80, 80, 60. Então, sempre aqui, quando a gente for trabalhar com o método de polígono, a gente vai ter que passar para ele dois vetores, que são os pontos de x e os pontos de y, e um inteiro no final desse método, tá? Que é correspondente aos pontos. Então, o Draw Polygon vai desenhar um polígono, em que a coordenada x de cada ponto a gente especifica no array xpoints, e a coordenada y de cada ponto a gente vai especificar no array y, tá? Que é o yv aqui no caso. E o último argumento do método, ele vai dizer para nós qual a quantidade de pontos que vai ter esse polígono. Então, esse método vai desenhar um polígono. Então, por exemplo, se o último ponto for diferente do primeiro, o polígono vai ser fechado por uma linha que vai conectar o último ponto ao primeiro. Então, esse método fica assim, ó. Polygon P igual, vou pôr P1 no caso, né? New Polygon. E aqui eu tenho que passar, ó, XV, YV, 6. Aqui a gente tem que fazer a importação, porque é um objeto que a gente vai estar criando aqui.
da classe Polygon. Então, aqui, o que está acontecendo? Cria um objeto do tipo polígono. Esse objeto do tipo polígono, ele tem como parâmetros x pontos, y pontos, e o 6 é a quantidade de pontos. Então, aqui a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 20, 50, 40, 50, 50, 60, 30, 80, 20, 80, 15, 60. 6 pontos de conexão, ok? E aí agora a gente vai desenhar. Então, primeiro a gente cria o objeto, depois a gente desenha. Quem que eu vou desenhar? O P1. Por isso que o P1 é passado aqui dentro do nosso método drawPolygon, ok? Bom, essa é uma forma de fazer o desenho. Agora, vamos fazer o desenho de polilinhas. Vou usar também arrays. Int x v2, porque eu já usei o v antes ali, ok? Igual. Novamente, eu vou ter alguns valores aqui. Vou pôr alguns valores aqui. Int yv2, que são os valores de y. Cem, 110, 110, 130. Aqui nós temos já, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 argumentos. 7 argumentos, porque para essa polilinha, a gente também tem que passar a quantidade de x e y e a quantidade de pontos. Só que aqui, diferentemente do Polygon, eu não preciso criar um novo objeto. Eu só chamo aqui, ó, Polyline, tá ok? Porque o objeto já está criado ali, né? Então, a gente já passa aqui, ó, e o tamanho qual que é? 7. G.drawPolyline, e aqui eu vou passar quantidade de array, meu array x, meu array y e a quantidade de pontos. Diferente do anterior aqui, ó, que a gente criou um objeto e passou o objeto como parâmetro no método. Aqui, como parâmetro no método, eu estou passando o próprio array, né, os arrays propriamente ditos aí no caso. Agora vamos fazer um com preenchimento. Então, vamos colocar int x v3, int y v3, e aqui vamos colocar os valores. Aqui vamos colocar os valores. E agora, para desenhar, g.fillPolygon, nós vamos usar a opção de baixo. E aí, olha, V3, Y3 e o tamanho, que são 4 pontos. Tá vendo? Então, fillPolygon, com os valores de x e os valores de y e a quantidade de pontos, vai desenhar para nós um polígono preenchido. Agora, vamos preencher com Polygon. Tá? Então, a outra forma que a gente tem de fazer a mesma coisa. Então, primeiro eu vou criar um novo objeto. Polygon P2 igual a new Polygon. Ok? Aí eu vou pôr P2 ponto add point. Então, aqui eu vou adicionar um ponto. Então, uma outra forma de fazer um polígono. 165, 135.
P2.addPoint 175 150. E aqui, vou passar 270, 200. Aqui vou passar 200, 220. Mais um ponto. 130, 180. E agora, para finalizar, o que a gente tem que fazer? G.FillPolygon, como é um objeto, é o P2. Ok? Então, ó, uma forma de desenhar um polígono preenchido, criando um objeto do tipo polígono e passando esse objeto no método FillPolygon. Uma outra forma de preencher um polígono usando dois vetores e passando esses dois vetores com a quantidade de pontos para FillPolygon, ok? Uma forma de desenhar, então, polilinhas, né, em que a gente passa a quantidade de pontos e mais os vetores x e y e usa Draw Polyline. E aqui também uma outra forma da gente desenhar um polígono. Como que vai ficar no nosso programa principal? JFrame, ok? JF igual a new JFrame. Vamos colocar aqui a barra de título. Desenhando polígonos. Vamos colocar JF. Exit on close, né? Vamos colocar aqui poly p igual a new poly. Então, criando um objeto do tipo poly, que é a nossa classe de polígonos. JF.add, nós vamos adicionar o p, ok? JF.setSize. Vamos por aqui 280 por 270. JF.setVisible true. Então, aqui está pronto o nosso programa principal. Vamos ver agora como ele vai se comportar. Olha lá. Desenhou aqui nossos polígonos. Então, vamos verificar aqui. Primeiro polígono. Nosso primeiro polígono, esse daqui, ó, tá? Esse cara aqui é o nosso primeiro polígono, ok? Ele é o primeiro aqui que tem 6 pontos. O segundo polígono é este daqui, aquele que tem 7 pontos. Se você contarem aqui as quantidades de pontos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, né? Tem um sétimo aqui que fica em aberto. E aí nós temos esse daqui é o nosso terceiro polígono, que é preenchido, esse código aqui. E esse outro aqui é o quarto polígono, ok? 1, 2, 3 e 4. Tá certo? Depois vocês podem fazer um teste também mudando as cores, né? Eu fiz um teste aqui, ó, que eu coloquei G.setColor para green. Então ele tá mostrando aqui em verde, tá vendo, ó? Ok, se a gente vier aqui também, ó, G.setColor, né, e escolher aqui uma cor blue. Vamos fechar aqui. E aqui também, G.setColor.
E aqui também. Então, vamos ver como é que vai ficar. Olha lá, ó. Fica bem fácil, né? Onde a gente colocou laranja aqui, ó, é o nosso primeiro. Onde a gente colocou o vermelho é o segundo, o código, né? Na sequência, o azul e o verde, ok? Então, assim a gente pode desenhar polígonos e polilinhas.